Bom dia, Vida Nova FM, que alegria receber você mais um sábado aqui no Hora da Família. Eu sou o Jean Charles, articulador diocesano de Juventudes, e o programa de hoje eu divido com Douglas, também articulador, que já entra com a gente daqui a pouquinho. Amanhã, nas igrejas de todo o mundo, vai ser proclamada uma parábola que eu gosto muito. É a do joio e do trigo. Jesus conta uma história para a multidão e depois, mais tarde, explica tudo aos discípulos. Vamos falar bastante sobre isso hoje, mas primeiro, vamos fazer o que sempre fazemos. Coloca esse tempo nas mãos de Deus com a gente. Quem começa a oração, hoje, é o Douglas. Bom dia para você. Antes de qualquer coisa, vamos fazer juntos o sinal da cruz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nesta hora, queremos colocar diante de Ti todas as famílias que acompanham pela rádio. Tu conheces cada lar, cada coração, cada lágrima e cada esperança. Entra, Senhor, em nossas casas, que a Tua presença traga paz onde existe conflito, perdão onde há mágoa, diálogo onde o silêncio machuca e amor onde o coração esfriou. Abençoa os pais, para que eduquem seus filhos com sabedoria e fé. Abençoa as mães, para que nunca lhes falte força e esperança. Protege as crianças, guie os jovens em seus caminhos e ampara os idosos com carinho e dignidade. Lembramos também das famílias que enfrentam doenças, dificuldades financeiras, luto, desemprego ou qualquer sofrimento. Dá-lhes coragem para seguir em frente e a certeza de que jamais estão sozinhas. Que encontrem em Ti o consolo, a força e a luz para cada novo dia. Senhor Jesus, faz de nossos lares pequenas igrejas domésticas, onde a oração seja constante, o respeito seja vivido e a caridade floresça em cada gesto. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe das Famílias, e de São José, seu castíssimo esposo e fiel protetor, guarda cada casa de todo mal e conduz-nos sempre pelo caminho da santidade. Que a tua bênção permaneça sobre todas as famílias, hoje e sempre. Amém. Fica com a gente que o Jean já traz o assunto de hoje. A nossa fé é meio assim. No batismo, Deus começa uma obra real dentro da pessoa. Não é uma ideia bonita simplesmente ou um conceito, mas uma vida nova que nasce pela graça. Pelo batismo não recebemos apenas uma religião para chamar de nossa, ou adquirimos um sentimento de pertencimento a um grupo, ou seguimos uma tradição de família. No batismo nós somos realmente purificados, nascemos de novo e passamos a pertencer a Cristo e à Igreja. Ao mesmo tempo, e aqui nós precisamos fazer uma colocação, o batismo ele dá uma base real para a vida cristã, mas essa vida precisa crescer. Imagine que uma criança que vai sendo cuidada, que vai crescendo nas várias dimensões da vida humana e depois se torna adolescente, jovem, adulto, até se tornar um idoso. A mesma coisa ou algo semelhante acontece na fé. Precisamos ir cultivando a fé. O catecismo ele é muito direto ao afirmar que a graça batismal não elimina toda a fraqueza da natureza. A pessoa continua tendo que combater os movimentos que puxam para o mal. Por isso, quando você ouve relatos de conversões, retiros que tocaram profundamente, encontros que fizeram a pessoa mudar o pensamento, a relação dela com Deus, e nós que trabalhamos com a juventude vemos isso muito rotineiramente, né? Temos que acreditar sim, é real, mas não substitui a etapa mais silenciosa, que é a etapa do dia a dia, que vai formando o coração com fidelidade. É exatamente por isso que a parábola de hoje entra, o joio e o trigo. Um homem que semeia trigo no seu campo, mas à noite vem um inimigo e espalha joio no meio. O joio é uma planta muito semelhante ao trigo, a diferença é que o joio não dá fruto. Quando a plantação cresce, aparece tudo misturado, e o dono do campo, ao invés de agir por impulso,
manda esperar. Não é arrancar na hora, mas aguardar o tempo certo. Aqui cabe uma frase de São Paulo que ajuda a colocar tudo isso no lugar. São Paulo diz, na carta aos Coríntios: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem fez crescer. Em outras palavras, semeadura e cultivo são gestos nossos, mas o crescimento é um dom de Deus. Só que o dom de Deus não dispensa o caminho. O dom, ele exige cuidado, perseverança, retorno. Tem também um detalhe profundo em tudo isso, de que a fé não é algo apenas externo. O batismo é o primeiro grande ato da fé professada, e a própria profissão de fé está ligada ao batismo, porque ele é celebrado em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E ainda assim, como a graça começa por Deus, mas amadurece na vida concreta, pode acontecer de alguém até ter recebido a graça, até ter ouvido Deus, desejado Deus, e depois, com o passar do tempo, deixar esse desejo esfriar por distrações, por negligência, por substituições que parecem preencher, mas não sustentam a alma. Então, liga tudo isso com o que a Igreja sempre ensina na prática. A vida cristã não é um compartimento, é uma vocação que deve tocar o conjunto da existência humana. Então fica esse convite para você que está ouvindo. A semente já foi plantada. A pergunta de hoje, na verdade, é outra. Você está cuidando dela? Você está cultivando essa semente? Muito se fala sobre a semeadura, mas você também precisa regar a semente, você precisa estar sempre voltando ao centro quando o dia parece pesar, quando parece que algo está sendo misturado ali no campo do seu coração. Nós vamos abrir um espaço agora para uma música e quando voltarmos, o Douglas lê o Evangelho para a gente. Seguiremos no livro de Mateus, no capítulo 13, versículos de 24 a 43. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Jesus propôs-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi um inimigo que fez isso. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele, arrancando o joio. Arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer junto até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Em seguida, propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é comparado a um grão de mostarda que um homem toma e semeia em seu campo. É esta a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se um arbusto maior que todas as hortaliças, de sorte que os pássaros vêm aninhar-se em seus ramos. Disse-lhes por fim esta outra parábola. O reino dos céus é comparado ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha e que faz fermentar toda a massa. Tudo isso disse Jesus à multidão em forma de parábola. De outro modo, não lhe falava, para que se cumprisse a profecia. Abrirei a boca para ensinar em parábolas. Revelarei coisas ocultas desde a criação. Então, despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem.
O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dente. Então, o reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Bom, e vamos pensar juntos nesse evangelho, começando com Jean. Talvez o que mais chame a atenção nessa parábola não é o joio que é misturado ali no meio do trigo e acaba por confundir quem estiver cuidando do campo, porque é difícil de perceber a diferença de um e de outro. Mas o que chama atenção mesmo é a paciência do dono do campo. Os empregados querem resolver aquilo tudo na hora, né? Se fosse por conta deles, eles simplesmente arrancariam o mato, deixaria tudo limpo. Acaba logo com essa mistura e o problema estaria resolvido, e realmente estaria. Mas o dono do campo diz para eles esperarem. Ele não está negando que o joio existe e que deve ser descartado em algum momento, mas ele está ensinando que há um tempo certo para agir e que nem toda ação na pressa vai proteger a colheita. Essa lição vale para a vida da igreja e vale para a vida do nosso coração. A mistura do mundo, a mistura interior, fazem parte da realidade humana até o fim, e isso não é desculpa para o mal. Isso é um aviso contra dois perigos: o desespero e a indiferença, ambos condenáveis. Aqui entra uma ideia central. Santidade não é fingir que o joio não existe. Santidade é crescer onde a graça plantou a vida, mesmo com as limitações reais que a gente consegue ali perceber. O catecismo mostra por que isso é necessário na vida cristã. A graça do batismo, ela é verdadeira, é transformadora, mas não dispensa o combate espiritual. E existe também um ponto que muita gente talvez simplifique um pouco demais. Especialmente quando o batismo é recebido na infância, a Igreja ensina que o batismo, por sua própria natureza, exige um amadurecimento posterior, com catequese e com o desabrochar da graça na vida pessoal. Ou seja, não é correto imaginar que o batismo entrega a vida cristã como se fosse um produto pronto, sem necessidade de crescimento, sem necessidade de cultivo. Na verdade, ele entrega a vida nova e inicia um caminho. Depois, esse caminho precisa ser acompanhado e cuidado. Esse caminho precisa ser trilhado. E aqui está um jeito prático de entender esse esperar. Esperar não é paralisar. Esperar é não atropelar Deus com a nossa impaciência. É agir no tempo certo, de forma prudente, e sustentar os meios que fazem a graça frutificar. Lembremos que a prudência é a mãe de todas as virtudes, e se o crescimento pede tempo, ele pede também cuidado. Ninguém colhe trigo de um terreno abandonado. É aí que a próxima parte do Evangelho começa a nos ensinar. Voltamos aqui no Hora da Família. Tem um detalhe na leitura de hoje que eu acho lindo e que quase passa despercebido. Jesus conta a parábola para a multidão inteira, mas a explicação ele guarda só para os discípulos, num momento à parte, quando ficam sozinhos. Isso já ensina alguma coisa. Entender o que Deus está fazendo na história da gente não é algo que se resolve escutando de raspão. Pede um tempo maior, mais silencioso, de proximidade com Ele. Na explicação, Jesus diz que o campo é o mundo e a boa semente somos nós, filhos do reino, e que a colheita é o fim dos tempos. Então, entre a semeadura e a colheita, existe um tempo comprido de crescimento. É esse
tempo de hoje. É a nossa vida inteira, na verdade. A pergunta é o que a gente faz com esse tempo. Eu penso muito em São José Maria quando chega nessa parte, porque ele foi bem prático sobre isso. Ele falava de coisas simples, ir à missa prestando atenção de verdade, não só cumprindo tabela, se confessar com regularidade e não só na Páscoa, separar um tempinho do dia para rezar, nem que seja curto, fazer um exame de consciência antes de dormir, buscar uma leitura espiritual, um acompanhamento, alguém que ajude a enxergar o caminho. E tem outra santa que caminha bem junto com esse ensinamento, Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela não fez nada de espetacular na vida. Viveu escondida num convento pequeno e, mesmo assim, é doutora da Igreja. Ela ensinava que a santidade se constrói nos gestos mínimos, feitos com muito amor, repetidos sem cansar. É a mesma lógica do cultivo. Não é o tamanho do gesto que conta, é a constância dele. Ele dizia, São José Maria, e eu concordo plenamente, que só vontade não sustenta. A planta murcha, se não for regada, por mais que a gente tenha boa intenção, a graça do batismo precisa desses meios para se desenvolver. O catecismo fala isso também, que essa graça é chamada de crescer durante toda a vida com a ajuda dos sacramentos e da vida da igreja. Então, junta as duas partes que a gente trouxe hoje. O campo pede paciência, isso Jean já trouxe. E o tempo até a colheita pede cultivo, dia após dia, com meios bem concretos, não só com boa vontade solta no ar. Uma fé que foi anunciada uma vez e depois largada, não cresce. Uma fé regada, mesmo um pouquinho todo dia, chega inteira lá na frente. Daqui a pouco, a gente traz um testemunho bonito aqui no programa. Agora, eu queria trazer uma explicação talvez um pouco mais catequética e queria contar com a sua atenção por mais alguns minutinhos, né? Você que já está dedicando todo esse tempo a estar aqui com a gente, meditando o Evangelho com a gente. Especialmente para quem é jovem ou para quem lida com jovem, eu acredito que isso possa ser útil. Você que trabalha diretamente com a juventude em casa, na escola, no trabalho e também na comunidade. A igreja tem uma convicção muito forte sobre a juventude. Os jovens não são só um projeto do futuro. Eles não são coisas que estamos preparando para uma nova época, mas eles são de verdade uma presença viva na igreja hoje. E por isso são chamados de a esperança da igreja. O Papa João Paulo II retoma isso dizendo que a igreja enxerga no rosto jovem uma espécie de reflexo dela mesma, e também do chamado de Cristo que continua atraindo para uma juventude interior que é inspirada pelo Espírito Santo. E aqui vem um ponto importante. Quando a igreja fala de juventude, ela não fala apenas de pastoral para jovens como se fosse um cuidado externo. Ela insiste que os jovens são sujeitos, isto é, participantes reais. Eles não apenas recebem, mas podem e devem ser bons administradores da graça, trabalhando com Cristo naquilo que a igreja tem como missão no mundo. Há uma etapa da vida em que a pessoa descobre o eu com uma certa intensidade. Como pensar, como decidir, como amar, como escolher caminhos. São João Paulo II descreve esse tempo como especialmente intenso para uma descoberta real de si e para uma escolha de vida. Isto é um momento em que as decisões criam forma. E ele conecta tudo isso com o crescimento que tem ritmo e tem etapas muito próprias. Crescer em sabedoria, em idade, em graça, mas tudo isso diante de Deus e diante dos homens. O mesmo texto, ele, apesar dessa colocação,
não romantiza a realidade, mas reconhece que o coração jovem sente forças boas como a sensibilidade para uma justiça, a paz, a solidariedade, mas também enfrenta suas ansiedades, enganos, medos e tentações que são próprias do momento em que se está vivendo. Então, quando a gente fala na fé, no joio, no trigo, isso tudo toca a própria realidade do jovem. Não é um conto idealizado, mas é uma vida de batalha interior, porém iluminada por Deus. Agora conecta tudo isso com o evangelho que a gente está meditando. Na parábola, o campo tem as suas misturas, e isso explica algo essencial para a juventude. A vida cristã não vira perfeita de um dia para o outro, de uma experiência para outra, de um encontro para o outro, como se não houvesse um processo. A graça começa, ela tem sim um início, transforma, mas a pessoa ainda continua vivendo a realidade do crescimento, do amadurecimento e da necessidade de permanecer unida a Cristo. O catecismo ajuda a dizer com exatidão o que às vezes a pregação deixa implícito. A vida nova recebida na iniciação cristã não elimina a fraqueza humana, nem a inclinação ao pecado que permanece no batizado como a concupiscência. Por isso, existe uma luta real da vida cristã, uma luta de conversão direcionada para a santidade e a vida eterna. Em outras palavras, quando a juventude ouve a expressão seja santo, isso pode soar como seja perfeito, mas a fé católica entende santidade como uma maturação contínua, como um caminho em que Deus cuida da videira e poda para que dê mais fruto. O catecismo e a reflexão do magistério convergem. A resposta é permanecer sempre unido a Cristo e deixar que a graça trabalhe ao longo do tempo. Há também uma tentação comum de achar que a fé é apenas um espaço religioso, uma parte isolada da vida. São João Paulo II, novamente, combate isso mostrando que o chamado vai para a vinha. É dirigido a todos, e não somente ao clero ou à vida consagrada. A Igreja lembra que o chamado do Senhor é endereçado a cada pessoa que entra neste mundo, inclusive os leigos, e que eles recebem a missão em nome da Igreja e do mundo. E quando ele fala do papel dos leigos, ele retoma a ideia central do concílio. Pelo batismo, os leigos são incorporados a Cristo e estabelecidos entre o povo de Deus, e assim participam de modo próprio do ofício de Cristo, sacerdotal, profético e régio, na missão de todo o povo cristão. Em termos simples, a fé não é decorativa, mas missionária. Para a juventude, isso significa que a fé não termina na porta da igreja. Ela começa ali e se abre para a vida, para as escolhas, os deveres, a vocação concreta, a maneira de conviver, a maneira de estudar, de trabalhar, a maneira de se posicionar diante do bem e do mal. O problema aparece quando a fé é deixada fora da vida real, e aí ela não encontra o lugar onde a graça poderia realmente amadurecer. É daí que nasce uma outra verdade. Crescimento na fé exige processo. São João Paulo II afirma que a formação dos leigos e fiéis não é um privilégio de poucos, mas um direito e dever de todos, e que a Igreja deve oferecer meios e oportunidades reais de formação. E ele é ainda mais concreto ao dizer que a formação tem como objetivo descobrir a vocação e viver a missão com vontade cada vez maior. Ele lembra que esse caminho de descobrir o chamado não é instantâneo, é gradual, acontece dia após dia, e para essa descoberta ele aponta atitudes e meios. Ouvir com receptividade a palavra de Deus e a Igreja, rezar com constância, contar com um guia espiritual sábio e manter um discernimento fiel. E quando ele fala do tempo jovem, ele diz explicitamente que a adolescência e a juventude adulta são momentos particularmente decisivos para discernir a chamada de Deus e abraçar a missão. Às vezes, podemos ouvir ou criar na mente a ideia de que no batismo tudo está pronto. A forma católica de dizer, na verdade, é que no batismo
A base de toda a vida cristã está presente, que ele é o fundamento real da vida no Espírito. Nele, a pessoa é purificada do pecado, nasce de novo, torna-se membro de Cristo, é incorporada à igreja e passa a compartilhar sua missão. Porém, e isso é importante, o mesmo catecismo ensina que, dessa vida nova, ainda nasce uma estrada. Por isso, os cristãos avançam em medida crescente e caminham rumo à perfeição da caridade. Ou seja, o batismo lança a vida, o tempo da vida faz a vida crescer. Então, para quem está vivendo essa fase, a pergunta não é se já está pronto. A pergunta é um pouco mais evangélica e mais verdadeira. Eu estou permanecendo unido a Cristo para produzir fruto? A resposta cristã supõe oração, meios concretos, continuidade, disposição para deixar Deus conduzir o amadurecimento, mesmo quando ainda existe mistura, quando ainda existe fraquezas. E é justamente assim que a fé vira constância. Deus chama, envia, fortalece e o jovem responde com vigilância e crescimento contínuo. E assim, a juventude deixa de ser apenas um tempo e se torna um lugar onde Deus faz o trigo amadurecer. Agora ouviremos também uma palavrinha do nosso querido assessor das juventudes, Padre Felipe. Muito obrigado, Padre, por conceder para nós também um pouco do seu tempo, para estar aqui falando um pouco também sobre o nosso tema de hoje no Hora da Família. Muito bem, Douglas, Jean. A semente é lançada em diferentes terrenos. Sim, isto mesmo. O tempo vai dizer, depois de plantada e cuidada, quanto benefício traz aquele fruto nascido da evangelização de muitos corações. Irmãos e irmãs, Jean e Douglas, arrancar o joio que está parecido com o trigo é muito difícil. É bom esperar um tempo para analisar os seus efeitos, as consequências. Não arranquemos o trigo, pois ele sim deve ser mantido em meio às ervas daninhas. Pensemos. O joio no trabalho. Joio no trabalho. Alguém que semeia discórdia lá no local de trabalho, colegas que não te compreendem, às vezes o salário não está muito bom. Calma, ainda não é hora de desesperar-se. Joio na família. Situações de perigo por causa de vícios e atitudes que humilham, diminuem, machucam quem é de bom coração. Por exemplo, os pais brigando com os filhos brigando com os pais, e aqueles que convivem ao redor também são machucados. Calma, não é hora de fazer nada. Joio na igreja. Ou quanto joio na igreja. Grupos que se autodenominam mais sábios que a Santa Palavra, mais estudados do que os sagrados pastores, mais resolvidos que a comunidade em assembleia. Como assim, padre? Olha, quando uma comunidade está reunida, ela não se reúne à toa. Tem fundamento, tem objetivo, não é? Tem uma meta para se chegar. Por isso, as pequenas assembleias, né, nas paróquias, nas comunidades, elas têm objetivo: melhorar o caminho evangelizador, melhorar a pregação do Santo Evangelho, a plantação do trigo. Mas também não temos só joio, graças a Deus. Temos o trigo, fruto dos frutos, colheita das colheitas. É o que nós queremos. Por exemplo, batizados e crismados para transformar o meio em que nós vivemos. Mesmo sendo minoria, uma parcela que talvez não tenha vez, voz, em um lugar no pódio, nós que cremos no Senhor temos importância. Talvez somos um renascido trigo no meio de muito joio, mas ali nós precisamos dar testemunho. É na discrição que a semente vai crescendo sem fazer barulho, pois a bagunça, não é? O barulho, a agitação perde atenção com o passar do tempo. Vejamos, lá no Antigo Testamento,
o povo de Israel também teve lá no meio dele muito joio, pessoas que não queriam o projeto do Senhor. Mas mesmo assim, Deus, que é amor, segundo as cartas de São João, não jogou nenhum deles fora. Deus não os excluiu do seu amor, da sua graça, da sua presença. E no Novo Testamento nós encontramos Judas no grupo lá dos 12. Jesus, meu irmão e minha irmã, não jogou Judas fora. Pelo contrário, o deixou livre até o último instante para escolher entre plantar e colher ou trair e se matar, se destruir. Qual que é a nossa posição quando o Senhor nos convida para plantar? Plantar aqui significa evangelizar. Qual a nossa postura quando o Senhor nos convida a sermos também fermento na massa da evangelização, do cristianismo, da espiritualidade? Qual a nossa postura quando nós precisamos preparar a terra? E quantos corações são terra, não é? São terrenos propícios ao plantio da palavra, do amor e da misericórdia do Senhor. Então vejamos esses dois exemplos, né? Como o povo de Israel, que teve comportamento em muitos momentos de joio, o trigo floresceu, a palavra do Senhor venceu. E assim também é no Novo Testamento e na nossa vida. Qual é a nossa atitude diante das convocações do Senhor? A juventude não pode ser Maria vai com as outras, meu irmão e minha irmã, porque chega um momento em que cada pessoa vai seguir o seu caminho, vai viver a sua vida. Eu costumo dizer para a juventude, não fique agarrado no colega. Tenha amizade, mas é importante também traçar rumo para a sua história. Nas paróquias, os jovens têm várias oportunidades de se reunirem para consagrar a sua vida ao Senhor. Não vai existir, logicamente, pregação igual, testemunho igual, pessoas que o tempo todo vivam do Evangelho. Isso é ilusão. Mas nós temos pessoas muito boas no meio da comunidade, no meio da família, que podem nos ajudar como referências para a prática e testemunho da boa nova do Reino. É preciso descer e cultivar laços que acrescentem a nossa vida e a nossa história. O Douglas e o Jean, neste nosso encontro, meu irmão e minha irmã, queridos jovens, amadas famílias, nos fez refletir e ainda nos faz refletir, porque o tema não se fecha, né? A nossa missão é encontrar em meio aos abafados caminhos que percorremos um meio, uma fresta que possibilite uma respiração, que nos eleve aos mistérios de Deus, que não são desconhecidos, porque São Paulo nos disse que o Senhor bom Jesus é a imagem do Pai. E o próprio Evangelho de São João também, bom Jesus nos afirma, né? Quem me viu, viu o Pai. Então, o seu amor e a sua graça nos são comunicados. A missão de cada fiel batizado é perceber-se convocado ao plantio da palavra, que cura, liberta e salva, cultivando sem impor fronteiras ao amor do Senhor, sem colocar barreiras ao crescimento daquela semente que, no silêncio, vai germinando, vai crescendo e daqui a pouco está aí vistosa, dando frutos. Meu irmão e minha irmã, semeemos o amor do Senhor, semeemos, comprometamo-nos com sua graça e sejamos-lhe fiéis, porque a sua graça nos basta. Queridos jovens, um abraço, que Deus possa abençoar a todos. Fiquem com Deus. Ao longo do que vem agora, a gente vai para a oração final, pedindo a graça de não abandonar a vida nova do batismo quando a rotina ficar pesada ou quando a vida parecer contrariar aquilo que foi plantado por Deus. E agora, para encerrar, vamos apresentar nossa oração a Deus. Senhor nosso Deus, ao encerrarmos este momento de oração, queremos antes de tudo agradecer. Obrigado pelo dom da vida, pela nossa fé, pela nossa família e por cada graça que o Senhor derrama sobre nós.
mesmo quando nem percebemos. Obrigado por tua presença que nos fortalece, por tua palavra que ilumina nossos passos e por teu amor que nunca nos abandona. Entregamos em tuas mãos tudo o que vivemos nesse dia, nossas alegrias, preocupações, sonhos e desafios. Pedimos que tua bênção acompanhe cada família que rezou conosco. Guarda nossos lares, protege nossos filhos, fortalece os casais, consola os que sofrem, visita os doentes e renova a esperança daqueles que estão desanimados. Que possamos levar para nossa casa e para nossa comunidade a paz que recebemos neste momento, sendo sinais do teu amor por onde passamos. Fica conosco, Senhor, nessa noite e em todos os dias de nossa vida. Que a Virgem Maria interceda por nós e nos ensine a dizer sempre sim à tua vontade. E que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos nós, sobre nossas famílias e permaneça para sempre. Amém. E por hoje é isso, gente. Muito obrigado por passar essa horinha com a gente aqui na Vida Nova FM, no Hora da Família. Fica esse convite. Não deixe a semente que Deus plantou em você só recebida, largada num canto. Cuida dela, rega ela, mesmo nos dias mais corridos. Um abraço enorme, fica com Deus e até a próxima.